Cheguei, sou a Alzira Fernanda, direto de Paracatu, Minas Gerais. E hoje eu te convido para assistir uma história de vida muito inspiradora sobre ética, sobre superação e sobre coragem. Já aproveita e para não perder nada e se tornar um expert da vida, se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho para estar sempre ligado nas novidades. No dia 28 de maio de 2021, foi publicado no Diário Oficial a Portaria 212 da Polícia Rodoviária Federal, que regulamenta a Comissão de Ética da PRF, criada em 1928, quando foi denominada simplesmente como a Polícia de Estradas. Certamente não teve um nome à sua altura, não teve um nome que fosse digno à sua missão, pois assim como todas as forças policiais do país, ela sempre foi, de fato, a polícia de estradas, de pessoas, das crianças e de toda a gente. Afinal, a missão de um policial, além de promover a ordem pública, os direitos e as garantias constitucionais, é também proteger o cidadão, buscando a paz social. Valores. Princípios que são entendidos como uma diretriz, norteadores de conduta. A PRF declara em sua Carta de Valores transparência, respeito, integridade, profissionalismo e excelência. Policial por vocação. Assim se declara o também vereador Denis Brasileiro. Policial rodoviário federal e vereador em seu primeiro mandato pelo município de Paracatu, Minas Gerais. Para chegar até aqui, Denis percorreu um longo caminho de aprendizados, duras batalhas e muita luta. Aos 19 anos, vejam só, iniciou sua caminhada profissional no grupamento de fuzileiros navais da Marinha do Brasil. Com estudo e determinação, foi aprovado num concurso para soldado, o posto mais baixo na hierarquia militar. Baixo? Não. Orgulho. Uma vitória. A vitória do filho caçula de Dona Iracema, dona de casa, que ao lado de seu Anísio Brasileiro, com simplicidade, humildade e amor, construíram uma base de valores muito forte na criação de seus 7 filhos. Valores fortes, ética, determinação, acreditar em seus sonhos. Os ensinamentos dados ao menino nascido e criado em Paracatu o levaram à capital federal, a cidade com maior concentração de poder do Brasil. Assumiu cargos de importância, por próprio mérito. Com estudo, com dedicação, com trabalho, com abdicação, suor e muita luta. Vitória, cursando sempre ensino público. No seu 2º grau, ele percebeu que não sabia nada quando saiu e teria que se esforçar além da medida se quisesse realizar os seus sonhos. Realizou. Ele foi aprovado em 8 concursos: sargento do Exército, oficial do Corpo de Bombeiros, agente penitenciário, TRF, Ministério da Justiça, entre outros. Ele assessorou um juiz federal, advogou, empreendeu. É hoje que eu recebo o marido da Mariane, mais conhecido pelo pequeno João Vitor, simplesmente como pai. Denis Brasileiro, muito obrigada pela sua presença, fico muito feliz em te receber aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz pelo convite, para mim é um prazer ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha história e ouvir nessa maestria com que você contou esse início aí também, a minha própria história. As nossas histórias, né? Quando a gente chega em determinado momento da vida, olhar para trás e aprender com as próprias histórias que nós brasileiros vivemos, é muito interessante. Poder passar isso para as pessoas, gerar aprendizado, gerar crescimento, é uma missão, né? Quase que uma missão de vida, e você tem feito isso com muita grandiosidade, pelo que eu tenho acompanhado. Denis, a publicação da recente portaria que regulamenta a Comissão de Ética da PRF representa muito além do que um mero ato normativo. Historicamente, nós, como sociedade brasileira, nós construímos um problema muito crônico no Brasil, que é o abismo da ética, a inaptidão estatal no tratamento desses desvios. Qualquer consideração
partindo de um líder, de um grupo, de um órgão público, de uma instituição, acerca de valores éticos, coopera sempre uma discussão de um assunto que é de fundamental importância, necessário na nossa sociedade. Ética é um princípio que atua sobre o caráter das pessoas. E um ser humano dotado do invulgar senso de ética, ele decide com bases em padrões morais, conscientes, no sentido sempre de fazer a coisa certa. Que bom que a PRF tem dado a devida relevância a esse assunto. Porque as polícias, Denis, elas são das pessoas. Ao preservar a ordem, garantir, proteger o cidadão, o policial cuida das pessoas, da cidade, do país. Com ou sem farda, um policial está sempre disposto a ajudar. Porque quando um 90 ou um 91 é acionado, lá está ele, defendendo a sociedade, com sacrifício muitas vezes da própria vida. Mas para ser um bom policial, ele precisa ter vocação. E quando há vocação, o campo se torna fértil para se construir um profissional com ética. Na política, a gente também deveria agir assim. Deveríamos ter políticos com vocação e com ética. Mas muitas vezes a política é tratada como profissão e não como vocação. Você hoje, Denis, é político. Foi eleito na última eleição e também policial. E em ambos os casos, nós estamos falando de doação, de sobrepor o interesse público ao interesse pessoal. Nas atividades que demandam esse tipo de doação, para serem bem executadas, elas precisam de princípios éticos e exigem a vocação. Então, Denis, você, como hoje atua como policial e como político, você se declara um policial por vocação. Como que surgiu? Como percebeu essa vocação que você tinha para ser policial? E ser político para você também é uma vocação? Por que você decidiu entrar para a política? Então, a carreira policial, realmente eu me identifiquei. Enquanto eu construía a minha vida profissional, eu buscava escolher um cargo, eu já advogava. Quando eu estava na faculdade, depois, logo após a faculdade, me formei em Direito, comecei a advogar e eu já mirava a carreira policial, porque eu me identificava com uma coisa que você falou aí que eu acho muito importante, que é exatamente ajudar e proteger as pessoas. Na carreira policial, eu busquei me identificar com o tipo de trabalho onde eu pudesse ser útil para as pessoas, onde eu pudesse ter um serviço dinâmico, porque o serviço policial ele é dinâmico. Nós não temos um serviço igual ao outro, e a gente pode ter, nós temos lá no serviço essa oportunidade de poder todos os dias ajudar as pessoas. Por isso, eu tive a oportunidade, trabalhei em outros locais, tive a oportunidade de permanecer em outros locais, mas me identifiquei muito, me identifico com a polícia e gosto muito da minha escolha, e foi assim que eu decidi, buscando uma oportunidade, inclusive, porque eu casei, tentei conciliar a oportunidade do trabalho para voltar para a minha cidade e trabalhar aqui, ser policial em Paracatu, ajudar a região e ajudar a polícia que eu trabalho hoje. Me identifiquei muito com esse trabalho. Porém, na política eu não me identifico como vocação. Na política, na verdade, eu caminhei para o lado da política mais por necessidade. Eu fui uma pessoa que me mantive muitos anos distante da política. Eu não queria conversar, eu não queria falar, eu não queria analisar a política. E eu percebi, eu passei quase praticamente toda a minha vida tendo esse posicionamento, tendo esse pensamento. Só que eu percebi que eu fiz errado, que infelizmente nós não podemos nos afastar da política porque ela não vai melhorar sozinha. Eu percebi que é necessário que nós possamos participar da política. E foi pensando nisso, olhando isso, que eu vi que eu comecei a reclamar da política, mas eu estava do lado de fora. E a política ela não consegue se mudar, se fazer melhor sozinha. Porque os políticos que a gente tem, desde o passado e vários hoje ainda, eles não estão preocupados em tentar mudar a política. Então, o interesse em participar da política ele foi mais por uma necessidade de tentar dar uma contribuição para a minha cidade, para tentar fazer a política ser diferente. E é uma técnica muito utilizada pelos maus políticos, plantar na sociedade esse ódio da política, o não gostar da política. E quanto mais a sociedade se afasta da política, mais o campo se torna fértil para que eles façam o que bem entendam, que geralmente não são coisas muito boas. E, Denis, você falou muito bem, você passou esse período que ficou um pouco distante da política e, de repente, tentou
retornar, tentou participar e participou muito. Eu acompanhei no último ano, você participava das reuniões na Câmara, participou de cursos na Escola do Legislativo, era muito presente nos grupos, nas redes sociais, demonstrando problemas que você visualizava na cidade. Então, Denis, agora você foi eleito, só que com um olhar diferente. Um olhar de alguém que entende muito de direito público, de alguém que entende muito de fiscalização de contratos, mas não é mais aquele cidadão que está do lado de fora. Agora você está do lado de dentro, do lado de dentro do jogo. E aí, Denis, do lado de dentro do jogo, de dentro da política, as regras são diferentes? O que você enxergou lá dentro? Hoje você é uma peça de um tabuleiro nesse complexo jogo de xadrez chamado política. Nos bastidores da política, muitas vezes vemos atitudes ardis. É cheio de astúcias, esperto, manhoso, dissimulado, velhaco, como dizem aqui na região. Agora que o jogo virou, como que você vê isso? O que você aprendeu depois que você entrou para o sistema e com toda a sua experiência, inclusive a jurídica? A visão que você tinha sobre a política corresponde com o que você vê lá dentro agora? E se algo te indignou, o que te deixou indignado? Eu continuo me indignando praticamente todos os dias com a política. Realmente, a vontade que eu tinha de não participar, ela ainda existe. Porque, como você disse, eu já vinha acompanhando a política, porque quando eu decidi participar mais da política da minha cidade, eu comecei a acompanhar os atos dos políticos locais. E eu percebi que os políticos, na sua maioria, eles têm uma fala, mas os atos são diferentes daquilo que eles defendem. Então eu percebi que nós temos uma cidade com um potencial enorme, mas a gente não vê essa cidade alavancar, nós não vemos a cidade desenvolver. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso participar mais, estar dentro do processo, para tentar dar a minha contribuição, para poder falar que se alguma coisa lá na frente deu errado, não foi por minha causa. Eu sou uma pessoa eu sou muito idealista, eu acredito ainda, eu sou muito utópico, eu acredito que as coisas podem ser melhor e que as coisas vão melhorar, mas só que sozinho, como eu disse, as coisas não iriam melhorar, é preciso participar, e foi pensando nisso que eu resolvi entrar. Agora, a visão, como eu disse, eu me indignei lá atrás, e foi isso que me fez motivar, que me motivou para entrar na política, e desde o dia que eu entrei, eu me indigno todos os dias, porque eu já vinha acompanhando, eu sabia como a política era mais de perto. Eu já via as decisões, as manipulações dos políticos, dos grupos políticos, nos bastidores, em todo esse contexto. Mas só que é diferente, como você disse, quando a gente está do outro lado, quando a gente está dentro do jogo, é diferente. Na verdade, quando eu entrei, por exemplo, quando eu decidi entrar, quando eu anunciei para algumas pessoas que ia entrar, a gente já muda, a gente já começa a ser visto de outra forma. Várias pessoas que ainda pensavam como eu pensava lá atrás, que eram contra a participação na política, já começavam a falar, você já vai mudar a sua forma de ser, o seu jeito de ser, o seu caráter e tal, já começava a pensar, porque a gente olha para o político hoje, e eu não tiro a razão das pessoas de olhar para o político e achar que o político, que a maioria são pessoas sem caráter, porque a política fez com que nós tenhamos essa visão da política. E aí eu já enfrentei isso quando eu decidi, comecei a anunciar a minha decisão para as pessoas. E quando eu entrei para dentro do jogo, sabendo de como a política se desenrolava e de todo o desgaste que o político tem, que eu já absorvi alguma parte desse desgaste, mesmo sem ter mudado nada, sem ter mudado quem eu sou, naturalmente quem entra para a política já absorve isso. E dentro da política eu comecei a ver aquilo que eu sabia que eu ia enfrentar, e eu comecei a enfrentar bem antes do que eu imaginava. Eu comecei a perceber que o jogo político ele é muito mais pesado do que a gente imagina. E quando você entra, quando você começa a ver tudo aquilo que você sabia que ia acontecer, que você via acontecendo às vezes de longe, quando você vê acontecendo do seu lado, quando você vê acontecendo com você, quando você vê sendo proposto para você, você começa a se indignar ainda mais e percebe que realmente eu tomei a decisão correta de participar, porque eu não me assusto com essas situações, eu não me assusto infelizmente, com a sujeira que a política traz. Por quê? Porque eu decidi entrar para tentar mudar e fazer a minha parte. Eu posso ser uma sementinha, eu posso ser somente uma pessoa, uma voz isolada, às vezes dentro, mas eu vou lutar de acordo com o compromisso que eu fiz, de acordo com a intenção que eu tenho de tentar melhorar, eu vou lutar até o último dia,
para tentar me manter firme e tentar colocar a posição das pessoas de bem dentro desse campo que a política, apesar dela não gostar muito das coisas de bem, porque a gente sabe que ela se arquiteta de uma forma muito ruim, mas a minha ideia é essa, de permanecer firme, mesmo sabendo que as coisas acontecem, mas me manterei firme aos meus princípios, aos meus valores, sem me deixar me corromper por tudo isso que acontece na política. Que bom que você se indigna até hoje, porque toda mudança ela começa a partir da indignação. E, Denis, você falou muito bem. A partir do momento que você é eleito, você nem precisa ter assumido o cargo ainda. Você já é visto por alguns como se fosse diferente, já é julgado por muitos. Eu vejo isso acontecer sempre. E quando a gente olha a sua história, aos 41 anos, inegavelmente você construiu uma história de sucesso. Antes da política, antes de ser o político, o Denis, pai, ser humano, profissional, tirou do próprio esforço as suas conquistas. Ninguém te ajudou. Foi merecido. E com a redundância necessária, você sempre foi um obstinado por não desistir. Você sabe, Denis, eu adoro contar histórias. Eu tenho ouvido e contado muitas histórias de pessoas que conquistaram os seus sonhos, que se tornaram grandes por determinação, por merecimento, por esforço, por muito trabalho. Eu sou apaixonada por quem consegue as coisas a partir do seu próprio esforço. E por trás dessas histórias eu vejo sempre homens e mulheres como você, que mudaram as suas vidas através de estudo, trabalho e dedicação. Só que, como dizem por aí, quem vê os closes não imagina os corres, não é mesmo? É claro que não foi fácil. Nós, como seres humanos, nós temos uma estranha mania de julgar a pessoa pela forma que a gente vê. E quem vê o Denis policial dentro da Câmara Municipal como vereador, tantas vezes com semblante fechado, é possível que talvez faça um julgamento superficial e muitas vezes injusto. Ele me parece metido, ele não é gente como a gente. Só que se ao olhar as suas conquistas, ao invés de julgar, pudéssemos questionar, bem, deixe-me corrigir. Sim, ele é gente como a gente, como qualquer um de nós. De uma cidade pequena, filho mais novo de 7 irmãos, de uma família simples. Não teve felicidade, não teve facilidades, QIs, padrinhos. Não estudou nas melhores escolas e teve que ralar muito para ter um bom salário. Gente, como qualquer um de nós, brasileiro, que começa assim. Só que ele lutou. Ele foi, Denis, brasileiro, um brasileiro raiz mesmo, brasileiro de nacionalidade, de nome e brasileiro pelas condições que cresceu. O que fica claro para nós, Denis, é que as condições que você nasceu não definem quem você será, nem até onde você é capaz de chegar. Então, ter o equilíbrio, capacidade e sucesso que você tem hoje é possível para qualquer pessoa. Se você conseguiu, qualquer um pode conseguir. Até quem passa por muitas dificuldades. Será que a minha lógica está errada? Será que essa lógica faz sentido? Por quê? Porque se qualquer pessoa quiser ter tantas conquistas como você, independente de onde nasceu, das suas origens, o que ela tem que fazer? Qual é o segredo? Porque eu, quando vejo alguém que chegou onde eu gostaria de chegar, eu não julgo. Eu quero aprender, eu quero estar junto. Será que você, Denis, pode nos ensinar isso? Eu venho de uma família, como você disse, uma família de 7 irmãos. Minha família é uma família simples, uma família humilde, mas uma família extremamente batalhadora, trabalhadora, e que meus pais criaram todos os filhos com muitos valores, com muita educação, com muito respeito. E dentro de uma família simples e humilde, o que a gente tem de mais valor é a educação e o respeito que a gente tem pelos pais e pelas pessoas. Isso me deu muita força para poder seguir sempre. Por quê? Eu aprendi, como você falou, eu aprendi a viver com as coisas simples dentro da minha casa. Eu sou o filho mais novo. Eu tive uma vida mais fácil do que as dos meus irmãos mais velhos, pois os irmãos mais velhos tiveram que trabalhar para ajudar a sustentar os irmãos mais novos. Mas o fato de eu ser mais novo e ter tido uma vida mais fácil que os mais velhos, não quer dizer que foi uma vida fácil. O irmão mais novo, eu sou daquela família, que o irmão mais novo usa as roupas do irmão mais velho, que usa o tênis do irmão mais velho. Eu demorei muito para ter algumas coisas que fossem só minhas, porque a gente não tinha condições de ter tudo aquilo que a gente queria.
Eu cresci numa família onde eu tinha amigos que tinham condições bem melhores do que as nossas, graças a Deus, uma família simples e humilde, mas na minha casa nunca faltou nada. Mas a gente não tinha o luxo que eu via muitas vezes em alguns amigos, mas eu nunca tive inveja daquilo. Eu tive vontade de correr atrás e conquistar com o meu esforço, que foi isso que os meus pais me ensinaram. E isso eles pregaram muito bem. E aí o que você falou, o que define as pessoas não é de onde elas vêm, mas é a força de vontade que elas têm para saber onde elas querem chegar. Não importa as nossas origens importam para nos dar as forças, mas não são as nossas origens que definem até onde nós estamos e onde a gente vai chegar. As nossas origens, a nossa história, a nossa educação, a nossa tradição, ela nos dá força para seguir. O que faz a gente seguir em frente, eu sempre falo isso, quase todas as vezes que eu converso com alguém, algumas pessoas às vezes falam, mas um concurso, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí eu falo assim, vamos conversar aqui, vamos sentar. Porque às vezes as pessoas acham que, como você disse, vê o close, mas não vê os corres. As pessoas acham que a gente conseguiu alguma coisa sem nenhum sacrifício. Muito pelo contrário, na vida nada se consegue sem sacrifício. Se todo mundo conseguisse sem sacrifício, seria muito fácil. Então eu tenho a minha base sempre com 4 princípios, que é vontade, disciplina, persistência e paciência. Eu acredito que isso que faz a pessoa mudar a vida dela. Vontade é você querer. Você tem que querer, não pode ser a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, querer para você. Vontade é o primeiro passo. Disciplina, porque se você não tiver disciplina para ser disciplinado na sua vida, saber ter organização, horários, esse tipo de coisa, você também não vai. Então, a vontade, disciplina, persistência, porque quem vem de uma família simples, de uma família humilde, tem que persistir, porque você vai ser a exceção do sistema. O sistema, normalmente, ele não leva as pessoas de famílias simples e humildes a conseguir resultados positivos. Isso, infelizmente, é uma regra na nossa sociedade. Por quê? Porque as condições que a gente tem na vida, estudar em escola pública, condições de dificuldade de ter que trabalhar, ajudar na criação de irmãos mais novos, às vezes, e ajudar dentro de casa, isso sempre dificulta para que a gente possa progredir. Então você tem que persistir, você tem que ter vontade, disciplina, persistência e paciência. Por que paciência? Porque você tem que entregar nas mãos de Deus e acreditar. Você tem que fazer a sua parte, mas quem sabe a nossa hora não somos nós. Quem conhece as nossas lutas não somos nós. Nós lutamos, mas quem conhece de verdade é Deus. Eu sempre, quando eu corri atrás, eu pedia muita força. Para quê? Para que eu não tivesse... Deixa eu voltar aqui que eu tocou o telefone aqui. Quem conhece as nossas lutas é Deus, porque Ele sabe que nós devemos trabalhar, devemos batalhar, mas o nosso momento, quem sabe, não somos nós. Então é por isso que eu sempre pedia muita força para manter firme. Por quê? As derrotas, elas vêm, elas são várias. A gente não consegue resultado sem um mínimo de luta, sem um mínimo de esforço. Então todas as vezes que eu tentava, em alguns momentos, quando eu morava em Brasília, ainda insistindo, tentando, realizava uma prova, eu nunca esqueço, quando eu ligava para minha mãe, às vezes ela perguntava se eu ia vir para Paracatu no final de semana, eu falava que não iria vir naquele final de semana, porque eu ia fazer uma prova, e passada a prova, às vezes eu ligava, ela me perguntava, e aí, como é que foi? Aí eu, decepcionado às vezes com o resultado, ia falar para ela, não passei. Eu sentia, às vezes, na voz dela, que ela mesmo já sentia assim, não vai dar certo, né? Isso aí não é para família, não é para gente simples, não é para gente pobre, não vai conseguir, só porque ela não me falava isso. Muito pelo contrário, ela sempre me apoiava, ela sempre acreditava, mas eu sentia que às vezes ela duvidava, e eu não tiro esse motivo, essa razão dela, porque eu mesmo várias vezes duvidei, eu mesmo várias vezes cheguei a pensar que não conseguiria avançar mais, mas só que, como eu falei, eu sempre pedia para me ter força, para Deus poder me dar força para continuar. E é essa força que às vezes me levou a chegar onde eu mesmo achei que eu não chegaria. E além de todas essas características que você falou, entre persistência, determinação, pelo que você falou, eu posso entender, me confirme, por favor, se os valores que você teve, você falou de Deus, você falou de valores que a sua família te deu, esses valores também fizeram a diferença? Toda a diferença, porque são os nossos valores que nos mantêm firmes em todos os momentos. Como a gente começou
como você muito bem falou sobre ética. Ética e valores são esses conceitos, esses valores fundamentais que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter e cultivar, que nos levam adiante. Porque é uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais, muito mesmo. Assim, eu nunca busquei ser uma pessoa que tivesse grandes posses, eu nunca busquei luxo, eu nunca busquei nada desse tipo. Eu busquei sempre uma vida digna, uma vida honesta. É lógico que a gente busca realizar sonhos. Aquela criança que tinha uma bicicleta, que colocava um plásticozinho na roda para fazer um barulho igual moto, queria ter uma moto. Eu sempre quis comprar uma moto, ter uma moto. Então a gente busca realizar sonhos, mas sempre dentro daquilo que a gente tem possibilidade de forma honesta de conseguir. Então esses valores são as coisas que sempre empurrou e motivou e me manteve firme nos momentos mais difíceis. É os valores de fé, é os valores de luta, é o valor de acreditar que a gente tem que se manter e tem que conquistar as coisas com o nosso esforço. Isso aí meus pais sempre me ensinaram muito. Como eu disse, família simples, família humilde, uma família que vivia com um salário que se a gente parasse, como a maior parte das famílias brasileiras, vive com um salário que se você for fazer a conta, fala assim, não, isso aqui não dá para uma família de 7 pessoas viver. Só que aí, como os irmãos mais velhos já foram começando a trabalhar e ajudar, então a gente vê que o que mantém as pessoas nesse momento, assim, nos momentos mais difíceis, são os valores que ela aprende a construir, são os valores que ela tem em casa, e esses valores que ela tem que levar, inclusive seja para a vida profissional hoje na polícia ou na política, principalmente na política. Exatamente, por isso não foi por acaso que eu comecei esse programa falando sobre valores, sobre a portaria de valores que a PRF publicou na última semana. Foi exatamente por isso, porque na política, assim como na polícia, nós precisamos ter valores e ética. E está faltando muito isso por aqui. Denis, eu estou curiosa para saber. Você estando lá em Brasília, na capital federal, você já tinha sua vida estabilizada. Você foi assessor de um juiz e resolveu retornar, fazer o caminho de volta para Paracatu, um município do interior de Minas Gerais. Um município rico, de muitas potencialidades, mas que tem um fosso de desigualdades e injustiças que fica difícil até da gente explicar. Às vezes eu não entendo. Você chegou onde todos querem chegar e quis retornar. Denis, agora, eu falo por minha conta e risco. Em Paracatu hoje, você tem dificuldade de ser ouvido, onde deveria ser ouvido, de ocupar a posição que foi eleito para ocupar, sem ter os desgastes necessários. Teria sido melhor continuar em Brasília? Você se arrepende de ter voltado? E por que você decidiu retornar para Paracatu? Eu tenho muita gratidão por todo o tempo que eu passei em Brasília. Brasília, para mim, foi uma cidade que me ajudou a desenvolver muito profissionalmente. Eu mudei para Brasília com 19 anos e eu tinha aquela visão de uma pessoa do interior, criada no interior, que tinha saído muito poucas vezes da minha cidade, tinha deixado Paracatu para viajar para outras cidades, muito pouco. Não é família simples, a gente não tinha condição de ficar viajando, e então eu viajei muito pouco antes de sair de Paracatu. Quando eu fui para Brasília, eu me deparei com outra realidade. Eu tinha vontade de conseguir, de tentar lutar, de passar em um outro concurso, mas aí no primeiro concurso que eu passei, quando eu cheguei em Brasília, eu vi uma nova realidade. As pessoas em Brasília, elas respiram concurso, é uma correria muito grande, muito louca. Então, aquele ritmo ali, para mim, foi uma novidade muito impactante. Mas só que eu soube absorver esse impacto de uma maneira boa, de uma maneira positiva, porque eu vi que eu tinha necessidade de me adequar, que eu tinha necessidade de me esforçar mais se eu quisesse alcançar resultados melhores. Então, Brasília, eu só tenho a agradecer durante todo o tempo que eu passei lá. Foram 13 anos em Brasília, mudando de um emprego para o outro, que eu fui passando um concurso, de um concurso para outro. Cheguei a assessorar um juiz, como você mesmo falou. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça, trabalhei com um juiz federal, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, e eu tive a oportunidade de estar em lugares que eu jamais pensei que eu pudesse estar. Só que durante todo esse tempo que eu passei em Brasília, eu sempre quis voltar para Paracatu. Isso foi, inclusive, voltar para Paracatu foi, inclusive, uma das coisas que definiam qual concurso que eu iria fazer. Porque eu queria ocupar um cargo de policial, mas aí eu ainda pensava, não, mas eu quero voltar para Paracatu. Eu tive outras oportunidades
em relação à questão financeira, que eu estaria talvez melhor financeiramente em Brasília se eu tivesse ficado, mas eu queria muito voltar para Paracatu, a cidade onde eu fui criado, a cidade onde eu tenho minha família, a cidade onde eu quero criar o meu filho, uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho muita paixão por ela, e como você disse, uma cidade rica, com um potencial enorme, mas que a gente não vê prosperar. Foi por isso que eu sempre estive lá em Brasília durante os anos que eu estive lá, mas sempre quis voltar. Para quê? Para tentar voltar e estar na minha cidade com condições diferentes daquelas que eu saí, para poder tentar criar o meu filho em condições diferentes daquelas que eu fui criado. Não querendo dizer que eu quero dar uma vida de luxo, mas criar o meu filho numa cidade boa. E foi por isso, ainda voltando ainda à questão de entrar ou não para a política, que isso também me motivou, para ter uma cidade melhor para o meu filho. Então, se eu tivesse que decidir mais 1000 vezes em ficar ou voltar para Paracatu, mesmo sabendo das dificuldades que eu enfrento hoje dentro da política, por saber que não é um campo fácil, eu decidiria de novo, todas as 1000 vezes, por voltar e por fazer tudo que eu fiz até agora. O bom filho a casa torna, né? Que bom. Que bom que você veio com esse pensamento, que tem essa paixão por sua cidade, assim como eu também amo Paracatu. Eu acho que todos os paracatuenses, sejam de nascimento ou sejam adotivos de coração, como eu sou, amam e querem ver essa cidade melhor. E precisamos de pessoas que tenham esse engajamento, essa vontade de fazer a coisa diferente, de fazer a coisa acontecer. Mas, Denis, olha, eu quero falar um pouquinho sobre redes sociais. É uma dinâmica muito recente na sociedade, principalmente na política. E eu vou tocar nesse assunto porque, eu te confesso, eu tomei a liberdade de invadir suas redes sociais essa semana. Eu olhei tudo, pesquisei, futuquei. E eu vi, Denis, que o conteúdo que você anda postando está indo na contramão do que a gente vê na maioria dos políticos por aí. Eu vi muito conteúdo informativo, orientação, uma preocupação em responder às dúvidas dos cidadãos, em dar transparência às suas ações como vereador e não somente se promover. Olha, vamos contar uma historinha aqui para quem não está muito ligado na política. Há mais de 500 anos existiu um pensador chamado Maquiavel. Através de suas obras, como o famoso O Príncipe, ele escreveu verdadeiros manuais da política. Nada é por acaso na política. As obras de Maquiavel ensinam de uma forma muito prática, empírica e, infelizmente, afastada da ética e da moralidade, como chegar ao poder e, principalmente, como se manter no poder. Ao estudá-lo, nós percebemos que, infelizmente, as suas lições continuam atuais. Para o povo, o governo é o que parece ser. Na política, tem que se jogar com todas as cartas, e que todos os golpes são permitidos para manipulação do povo. O governo sempre será avaliado pela sua capacidade de manipular o povo. Manda o bom senso que se evite mostrar os defeitos e mostre apenas aquilo que o povo quer ver. Isso está num livro que foi escrito há tanto tempo, mas nos parece muito atual. São apenas algumas dessas lições. Mas assim, como eu tenho acesso e qualquer pessoa tem acesso a esse conhecimento, os políticos também têm. E conhecimento, informação nas mãos de quem não tem bons valores, não dá boa coisa. Aí começa o jogo da manipulação e da simulação que nós vemos ser tão presente na política. O governante hoje, ele faz se conhecer como ele gostaria que as pessoas vissem. E isso, numa época de rede social, se torna uma bomba relógio, porque as informações se propagam com muito mais velocidade. Agora, imagina tudo isso acontecendo. Denis, como fazer, como que a população que acompanha você e qualquer político nas redes sociais pode e deve participar ativamente da política do seu município, mas como que ele se protege para não cair nas armadilhas desse político fake, que mostra ser quem não é? Acho que uma coisa que você falou muito importante é exatamente as pessoas participarem, olharem e não se limitarem a receber aquela informação que às vezes o político passa numa rede social montada, numa imagem montada, num político construído. Porque a gente vê muito isso, que aí é quando a gente basta acompanhar um pouquinho, se você acompanha o discurso do político às vezes, para ver se a fala dele está correspondendo aos atos.
Às vezes ele tem uma fala, mas na hora de ter uma conduta ele tem outra. Então é muito importante a gente acompanhar, e hoje, graças a Deus, as redes sociais permitem que a gente possa fazer esse acompanhamento, para a gente ver se realmente aquela fala, aquele discurso bonitinho do político ali, está de acordo com o que ele diz. Quando a gente ouve os políticos discursarem, os políticos falarem, todos eles são a favor da saúde, da educação, que fala que representa o povo, mas todas as vezes que o político vai decidir que vai votar, ele vota contrariando os interesses do povo. Na sua grande maioria, os políticos são assim. Então, que político é esse que fala uma coisa, mas tem outra conduta? Se a fala dele não condiz com a conduta, então você vê que aquele político é um político montado, construído, que aquela rede social, às vezes, dele ali, ela só passa, como você disse, a imagem construída que ele quer passar. Eu tento mostrar tudo aquilo que eu sou, eu tento explicar e sempre colocar o meu posicionamento sobre muita coisa que eu penso, já para deixar expresso exatamente para que as pessoas possam realmente acreditar se houve uma informação ao meu respeito, por exemplo, para que possa buscar a minha opinião naquela rede social para saber qual é o meu posicionamento, porque a gente sabe nesse mundo hoje de informações às vezes inverídicas, que às vezes elas são construídas com essa intenção mesmo de destruir a imagem dos outros, então é importante que você tenha um canal para facilitar a própria comunicação com as pessoas. Eu tento colocar isso de uma forma bem tranquila, de uma forma bem natural, porque a minha vida sempre foi assim. Eu sempre fui uma pessoa simples e apesar de às vezes parecer diferente disso, mas eu sou aquela pessoa que adora andar de chinelo, e até uma pessoa brincou comigo, falando assim, mandando um memezinho, né, falando aquilo que se o chinelo arrebentar na rua, eu falei, eu não vou ter o menor problema, porque eu ando de chinelo, se o chinelo arrebentar, eu vou ficar descalço, eu não tenho problema quanto a isso. É importante ser de verdade, né? E não mostrar o que o povo quer ver. E como foi explicado aqui, isso não é invenção de nenhum político, já existe há muito tempo esse manual e simplesmente alguns seguem isso. Um detalhe que você falou muito importante sobre o Príncipe e ligando com a política, quando eu li muito quando eu estava na faculdade esse livro, e eu nunca pensava em entrar para a política naquela época, mas eu lembro de um dos ensinamentos que tinha nesse livro, e que eu já vi acontecer várias vezes nesse pouco espaço de tempo que eu estou na política, que é que o Maquiavel diz que o príncipe, ele não precisa manter, isso é o ensinamento do livro, ele fala que o príncipe não precisa manter a sua palavra se aquela palavra que ele deu lá atrás vai prejudicar ele em algum momento. Então que ele pode voltar atrás na palavra dele. Isso para mim é totalmente fora dos meus padrões de educação que o meu pai me deu. Por exemplo, se eu me posicionar e se eu falar qual vai ser a minha situação, não vai ser a política, não vai ser o acordo, não vai ser os conchavos que eu vou mudar para me beneficiar. É lógico que a gente pode amadurecer, que a gente pode evoluir numa decisão, numa posição, mas jamais mudar simplesmente para me beneficiar, como é um dos ensinamentos clássicos do livro do Príncipe. Isso, e ele é muito contestado por alguns estudiosos que dizem que foi escrito para ensinar o político, vamos dizer assim, numa linguagem popular, ensinar o político a ser um mau político. Mas se você olhar com outros olhos e ler como eu li, como você leu, como muitas pessoas leem, para aprender como o político errado faz e não ser enganado, talvez seja uma preciosidade. Todas as pessoas precisavam ter acesso a esse conhecimento. Seríamos muito menos enganados e teríamos uma sociedade mais justa. E Denis, falando em redes sociais, eu encontrei um vídeo que você fez logo depois de eleito, em que você fez uma promessa. Você acabou de me falar de promessa. Você fez uma promessa aberta, lacônica, dizendo que honraria todos os votos. Olha, a mim não convence, porque eu gosto das coisas bem explicadas para eu poder cobrar direito. O que é honrar todos os votos? Como você pretende fazer isso? Quando a gente fala em promessa, né, político fazendo promessa é um negócio muito assim, né? Eu ainda não me sinto político, mas eu estou nessa situação de político. E quando a gente fala em promessa, fica assim, aí acabou, né? Virou político nato, né? Mas a promessa que eu fiz foi exatamente de honrar as pessoas que confiaram em mim e bem como representar todas aquelas outras pessoas de Paracatu, mesmo as que não votaram. Eu fiz uma promessa e vou manter essa promessa enquanto eu estiver na política, enquanto eu permanecer na política, que é uma promessa de me manter fiel aos meus princípios, de me manter fiel aos meus valores, de defender e dar voz para quem não teve voz. Eu vim de uma família, como você colocou,
que eu nunca tive uma indicação de um cargo político. Eu nunca tive uma família com um nome tradicional que chegasse, que me abrisse portas em razão do nome da minha família, de uma indicação de um político. Eu nunca tive isso. Tudo que eu conquistei na vida, tudo que a minha família correu atrás, foi com nossos esforços, foi com nossos méritos de trabalhar, com muito suor. Então, essa situação que eu disse, e repito todas as vezes que necessário for, que eu vou honrar até o último dia todos os votos que eu tive e que eu quero ser digno de ser chamado pelo povo de Paracatu de um verdadeiro representante. Eu quero chegar ao final do meu mandato e ver as pessoas enxergando em mim um representante de verdade, uma coisa que eu não me sentia representado dentro da política. Então, é essa promessa que eu faço. É uma promessa de fazer os interesses do povo ter voz. É uma promessa de fazer os interesses e a vontade do povo ser manifestada dentro do parlamento municipal, para que as pessoas realmente, para que o representante, naquele momento, numa cadeira que é do povo, possa manifestar a vontade do povo, para que a gente não possa ter um vereador sentado lá que diz representante do povo, mas que faz o contrário do que o povo quer que ele faça. Então é essa promessa que eu fiz, que eu falei que eu não farei acordos, que eu não farei conchavos, que eu não me renderei, por mais duro que o sistema seja, eu não me renderei a esse sistema que eu lutei e vou lutar muito para tentar mudar a cara dele. Você me convenceu, porque dessa forma se torna muito mais grandioso do que qualquer promessa específica de outros políticos. Porque quando um político promete A ou B, ele cumprindo, ok, ele cumpre a sua palavra. Agora, quando você promete, ou outra palavra que seja, mas quando você diz que vai se manter coerente com princípios, com valores, com ética, então quer dizer que você vai se manter coerente, na linha correta de pensar no bem coletivo, no melhor para a sociedade, do que no bem particular. Então, aí se torna um grande político muito maior, de muito mais grandiosidade do que aquele que prometeu e cumpriu coisas específicas. Fico muito feliz. E olha, quando eu era criança, eu escrevia sempre cartas para o futuro, né? E nós saímos já dessa era de cartas, é óbvio que nós não vamos escrever nenhuma cartinha, mas nós estamos na era digital, como falamos muito por aqui. Então, Denis, se hoje, um dia qualquer de 2021, se daqui a 10 anos, e também um dia qualquer de 2031, daqui a 10 anos, se o João Pedro, seu filho, recebesse esse vídeo, como se fosse uma cartinha moderna, o que você descreveria para ele? Como você descreveria para o seu filho João Pedro, que estivesse assistindo isso daqui a 10 anos, o que o Denis fez? Como foi a trajetória do Denis na política nesses 10 anos? O que eu diria e o que eu falaria para o meu filho daqui a alguns anos, e que eu quero ter orgulho disso, é exatamente poder deixar um legado que ele possa se orgulhar disso. Da mesma forma que eu quero que o cidadão de Paracatu tenha orgulho de ter um representante que ele possa realmente se identificar e falar, eu me sinto representado, eu quero ter um filho que possa se orgulhar, assim como eu me orgulho do meu pai, já falecido, mas que eu me orgulho muito de ser aquela pessoa simples, mas uma pessoa honesta, que a gente poderia confiar sem ter nenhum outro compromisso formal. O que a gente falava da palavra dele era suficiente. Então é isso que eu quero chegar no futuro e poder falar para o meu filho, filho, se você puder olhar e buscar com quem quer que seja, aonde quer que seja, todas as informações, tudo que seu pai viveu, para que você possa ter certeza de sentir orgulho do que ele fez lá atrás, para saber que se eu lutei para tentar dar uma vida melhor para ele, tanto numa vida pessoal, quanto numa vida profissional, quanto numa vida social, numa cidade melhor, foi para fazer uma cidade melhor para ele. Então, para ele poder olhar tudo que eu fiz, todo o trabalho, todo o esforço, toda a luta, todo o enfrentamento a um sistema político, para que ele possa ver e se orgulhar daquilo. Porque na vida, um dos maiores patrimônios que a gente pode deixar é o nosso legado. É exatamente uma coisa que faz, que eu sempre analiso, é uma coisa que sempre faz as pessoas se perpetuarem na história, é o legado que elas conseguem deixar, é a obra que elas fazem, que elas conseguem entregar para a sua família, para a sociedade,
para os seus parentes, para os seus amigos, e realmente é isso que eu quero levar para o meu filho. Quero falar com ele para que ele possa olhar e buscar todos os arquivos, buscar todas as informações e que ele possa sentir o mesmo orgulho que eu sinto do meu pai, para que ele também possa sentir do pai dele. Por maior que seja a herança que pais possam deixar para os seus filhos, nada é maior nem mais valioso do que um legado bem construído. Espero, desejo e realmente acredito que ele terá muito orgulho se você continuar seguindo nessa missão com ética, com valores. Denis, você como vereador hoje, tem alguma mensagem para deixar para os eleitores, para deixar para os paracatuenses? Uma das primeiras mensagens que eu gosto sempre de falar com as pessoas é para que a gente possa olhar a política de uma forma diferente. Não é porque eu estou na política hoje que, por exemplo, eu não digo que eu gosto da política, mas eu vejo que é necessário que nós possamos participar da política. Então, uma mensagem que eu tento sempre trazer, principalmente para as pessoas que estão mais próximas de mim, eu sempre tento transmitir isso, que eu tento mostrar que eu percebi que eu errei em não participar da política. Quando eu digo participar, eu não digo necessariamente que a gente tem que se candidatar, mas é participar acompanhando o parlamentar no qual você votou, acompanhando os outros parlamentares que representam a sua cidade, que têm a gestão da sua cidade, para que a gente possa ter um contato maior com eles, para que a gente possa acompanhar as ações deles, que a gente possa cobrar de forma eficiente as ações que eles vêm executando. Então a mensagem que eu mais gosto de deixar para todos relacionada à política é para que as pessoas possam acompanhar de perto e cobrar, e não deixar com que as pessoas ruins, com que a política ruim, ela faça com que as pessoas de bem se afastem da política, para que a gente não possa, mesmo sabendo de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todo o nojo, infelizmente, que a política nos traz em certos momentos, mas para a gente não possa deixar que esse tipo de situação, que esse tipo de ação faça com que a gente se afaste da política. Então é isso que eu gostaria muito, que as pessoas de bem não se afastassem da política, que as pessoas de bem pudessem participar mais, pudessem acompanhar mais e pudessem cobrar mais. O político ele tem medo das pessoas, o político ele tem medo do povo. Quanto mais você cobra, quanto mais você participa, quanto mais você está junto, está presente, mais ele se sente intimidado e mais ele percebe que o político ele deve servir ao povo e não o povo servir o político. Então, uma das mensagens dentro do campo político que eu deixo é exatamente a participação. E na vida pessoal, para que você possa sempre ter aquilo que eu disse, vontade, disciplina, persistência e paciência. Sim, mas o que a maioria dos políticos dizem é que eles gostam de servir, que eles estão ali para servir o povo, mas nem sempre o que se diz corresponde à realidade, como você bem falou. E também, né, político não gosta de ser cobrado. Você também disse isso, todos nós sabemos. Isso gera um certo desconforto e intimida a população a continuar cobrando. Só que eu gostaria de deixar uma reflexão e saber se você concorda comigo. Se uma pessoa praticar o seu direito legítimo de cobrar, talvez ele se sinta desconfortável, talvez, como dizem por aí, seja até perseguido. Mas se 2, 3, 10, se uma cidade inteira, principalmente agora que temos os recursos das redes sociais, cobrarem o que é justo, o que é legítimo, o que é seu, o que você deu através do seu voto e você tem o direito de saber, ninguém vai fazer nada com ninguém. Aí mostramos quem tem o poder de verdade, como diz a Constituição, é o povo. Só preciso que várias pessoas entendam isso e comecem a cobrar. Não é errado, não é feio, é justo e é necessário. Eu estou errada, Denis? De forma alguma. Cobrar é um direito nosso. E os políticos se sentem ofendidos pela cobrança, eles não devem entrar na vida pública, não deve ser político. Porque o político está ali para representar o povo. Se o povo que é dono do mandato do político começa a cobrar dele, ele não aceita a cobrança, ele está errado. E o que você falou, muito bem colocado. Quando a gente vai de forma isolada tentar buscar, tentar cobrar alguma coisa, nós somos muito frágeis, nós somos muito fracos. Mas quando a gente vai forte, unido, agrupado, buscando os mesmos interesses, os mesmos ideais, nós temos uma força que nós mesmos não conhecemos. Um povo organizado, um povo que busca defender os seus interesses, defender os seus direitos, lutar pelos seus direitos de forma organizada, tem uma força que as pessoas desconhecem. Os políticos, se eles soubessem a força que as pessoas têm
eles temeriam muito mais, eles de forma conjunta, é claro, porque isolada, os políticos sabem que a pessoa isolada, ela não serve muito para mudar a opinião dele. Um político, muitas vezes, ele tem uma opinião, e se ele vê uma ou duas pessoas falando alguma coisa, ele não vai mudar de opinião. Mas se ele vê um grupo forte, um grupo coeso, um grupo que luta de forma aguerrida na busca de seus direitos e tentando mostrar para aquele político, pode ter certeza, o político se rende à vontade do povo. E aí, realmente, se a gente for dessa forma, se a gente lutar dessa maneira, nós vamos fazer valer o que tem na Constituição e mostrar que o poder realmente emana do povo. E aí sim conseguimos transformar, fazer uma verdadeira transformação. De forma isolada é muito difícil. E quando eu vejo que políticos não gostam de ser cobrados, se sentem incomodados com isso, e vejo um político incentivando, estimulando as pessoas a cobrar, algo está diferente. Mas com certeza não está errado. E espero que muitos sigam esse exemplo. Denis, brasileiro, passos. De passos firmes, o brasileiro escreveu a sua história de superação, vitória. Quando um homem tem história, vocação e coragem, nasce um grande político. Eu não sei como será o seu mandato, está apenas começando. Não posso afirmar coisas que dependem exclusivamente de você. Eu não sei se daqui a 10 anos sentirei orgulho do que estou dizendo agora. Sei é que gostaria, como qualquer paracatuense, de sentir esse orgulho. Porque há 14 anos em Paracatu, eu me considero paracatuense e quero o melhor para essa cidade. O que posso afirmar é o que conheci da sua história, o que pesquisei para estar com você aqui hoje. E contra uma história escrita com letras garrafais, não há argumentos contestatórios. O que eu vejo é um horizonte promissor, desses raros achados que eu já vi na política. Minto, já vi algumas vezes. Na política eu já acreditei em gênios, em santos, em heróis. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a separar o joio do trigo. E começa a reconhecer o político canalha até pelo cheiro. Não acredito mais em fábulas. Hoje eu só acredito em gente como nós, brasileiros. Em gente como a gente, que lutou, que venceu, que confiou, trabalhou e deveria ser exemplo para um país que precisa de boas referências. Eu não tenho bola de cristal, mas nem preciso. Por tudo que vi, já vivi, eu posso afirmar e com absoluta convicção que não será fácil. Como uma sessão da tarde, velhos filmes viram replay. Vocação, habilidade e competência não importarão se no teu mandato não tiver resistência. O sistema é foda e eles não gostam de gente foda. Ostracismo era uma prática utilizada lá na Grécia Antiga. Uma pena de desterro, de isolamento, que eram condenados àqueles que, veja bem, por seu excessivo poder e influência, eram considerados uma ameaça ao regular funcionamento do sistema de governo. Essas pessoas sempre assustaram e por isso eram isolados. O sistema sempre foi foda e nunca aceitou com naturalidade gente foda, desde a Grécia Antiga. Sério, mas quem se importa? Um brasileiro que veio por de baixo, chegou até aqui, deve ter as manhas de usar as dificuldades como motivador, como combustível, gasolina. Policiais vestidos com suas armaduras improvisadas que chamam de farda já sabem muito mais sobre coragem do que sobre medo. Se ao cavaleiro foi dado a espada, é impossível abster-se da guerra. Se um homem faz da justiça a sua arma forte, verás que um filho teu nunca fugirá à luta. Falando em brasileiros, eu lembro de onde vim e vou pedir licença poética para parafrasear trechos de um rap, a linguagem da periferia, lá de onde viemos. No meio do caminho pode ter uma pedra, mas no meio dessa pedra pode ter um caminho, e a pedra no caminho pode ser um diamante. Pode ser que ela te atrase, mas não desista, pois toda pedra pode ser um diamante. Eu falo em versos porque na dor eu aprendi que poesia é anestesiante.
E é na porrada sagrada de cada dia que a gente pode e deve ser confiante. Mas não pode dar mole nem quando a gente confia. E na política, Dene, se der mole, vagabundo monta. O esquema é uma cama de gato, mas não vão te derrubar. Vão tentar fazer você pagar o pato, como queijo para engordar o rato. Não fique de bobeira, cafungando nessa ratoeira. Vão você é ingrato, e quando você levar rasteira de quem sempre tabelou contigo, pega a visão, antes só do que andar com esse tipo de amigo. Malandro é malandro, mané é mané. Mas quem faz pose de malandro geralmente não é. Quem fala muito não sabe o que diz. Cavaleiro andante, esteja sempre de pé. E nunca esqueça, saiba que a pedra no caminho pode ser um diamante. Nem sempre as coisas são como parecem ser. Nem sempre tudo que parece é. Sei que a corda arrebenta do lado mais fraco e sei que a vida é uma sinuca, mas confie no taco do bem, da ética e dos valores que te guiam. Ouvi dizer que se você ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas a regra vai mudar. Se você ficar, o bicho some, se você correr, o bicho arrega. Se você quiser pegar o bicho, ele se entrega. Se você quiser que o bicho pegue, aí o bicho vai pegar. A cobra vai fumar, o couro vai comer, o couro já tá comendo, muitos não estão percebendo. Vai ser preciso andar na escuridão, derrubar o dragão, cavaleiro andante. Saiba andar sozinho. Dom Quixote não tem medo de alucinação. Não foi eu que disse, foi, parafraseado, óbvio, o pensador Gabriel, através de um rap. Mas eu acrescento agora, e por conta da loura, um brasileiro, quando se opõe a um sistema corrupto, terá que ser sábio, valente, temperante e justo. Se fiel aos seus valores e ética, ainda que seja perseguido, terá combatido o bom combate. Ah, e sobre cavaleiros andantes, lembrei das lições que aprendi com Dom Quixote e Sancho Panza. Ao ler um dos livros mais famosos e lidos do mundo, fui levada a refletir sobre a brevidade da vida através das histórias de um homem capaz de enfrentar preconceitos, ofensas, julgamentos para viver os seus sonhos, como tantos brasileiros. E ao escancarar verdades que a sociedade tenta esconder para justificar as covardias, como as que sofremos quando vamos na contramão do sistema, que é foda, as histórias do nosso herói nos fazem pensar a vida, despertam a nossa vontade em lutar por uma política melhor, por um mundo melhor, por um mundo mais justo, mais livre, uma política mais humana. Dom Quixote nos ensina que a vida é do jeito que é, e somos nós que fazemos a pedra do caminho ser um diamante. Denis, com vontade, dignidade, persistência e pessoas certas do seu lado, como um amigo de Dom Quixote, Sancho Panza, podemos sim realizar transformações. Porque, segundo Cervantes, o que importa mesmo é aquilo que deixamos, é o legado no coração das pessoas, da humanidade. Muito obrigado e que você continue sendo para tantos essa inspiração. Eu que agradeço pela oportunidade, pelas palavras, pelo convite e parabéns pelo programa, parabéns por contar toda a história, às vezes assim, de parte da minha vida de uma maneira que me emociona. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite e pode ter certeza que ainda que eu seja uma voz sozinha gritando pelo que é certo, mas eu serei essa voz falando o que é certo e tentando defender o certo. Eu tenho uma doutrina individual minha, que é fazer o certo, defender o certo, independentemente se o resultado vai ser certo. Porque às vezes o resultado não depende somente de nós, mas nós devemos sim fazer nossa parte. Então é em cima disso que eu vou continuar a minha trajetória enquanto eu estiver político e vou tentar fazer realmente com que as pessoas se sintam representadas e tentar fazer da política um instrumento verdadeiramente capaz de mudar a vida das pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa que você tem feito, o trabalho de todos vocês têm feito aí, que está muito bacana. Eu que agradeço por ter aceitado o convite e não foi por acaso que eu comecei esse programa falando de ética. É claro que aqui tudo se interliga e talvez vocês entendam a mensagem.
Muito obrigada a todos pela audiência. Eu estou muito feliz em contar mais uma história de superação, de sucesso. Espero vocês com outras histórias, sempre aqui presente, porque o nosso objetivo é contaminar o mundo com vírus dos bons exemplos. Um beijo da Loura e até a próxima.